Se você está procurando um filme de guerra para assistir, não assista ao filme Guerra Civil, estreado essa semana aqui no Brasil por Wagner Moura. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, o filme ele não explora exatamente os elementos para ser um filme de guerra. O contrário, ele, na verdade, trabalha um roteiro meio que anti-guerra, no sentido de mostrar ali explicitamente os horrores de uma guerra civil. E o que é interessante é que o filme também ele tem muito daquele estilo de um roteiro de filme de viagem. Explora o topos, né, da viagem, da caminhada, o que a gente pode chamar de cronotopo da jornada. E de quem é essa jornada? É justamente de jornalistas e fotojornalistas, no caso o Wagner Moura e como o Joel, né, e a Ali, que também é uma grande atriz e que faz ali o papel da Ali, e mais outros dois, uma jovem aspirante a fotojornalista e um jornalista mais antigo que sai de Nova York em direção a Washington para cobrir ou fazer uma entrevista, ter uma exclusiva com o então presidente da República, que está travando junto com os seus soldados do exército uma guerra contra alguns estados que se rebelaram. O que esse filme mostra? Esse filme ele não dá explicações explícitas sobre o contexto político específico ali, muito embora fica claro em alguns momentos, por exemplo, quando se coloca de que o presidente ele está defendendo a bandeira, a nação e Deus. Então isso aí já fica claro, inclusive, um dos posicionamentos dessa hiperpolarização, ou um dos grupos dessa hiperpolarização. Mas, na verdade, existem vários grupos lutando ali. Então, a grande questão do filme me parece ser, inclusive, essa questão do conflito. Mas, além disso, também faz uma espécie de louvor ao fotojornalismo e ao jornalismo. Mas o que é interessante? É interessante a gente perceber exatamente as consequências dessa hiperpolarização. Ali, que é uma das fotojornalistas, ou a principal fotojornalista, muito famosa, personagem desse filme, ela inclusive diz que cobriu várias guerras ao redor do mundo para mandar as suas fotografias, né, para os Estados Unidos, a fim de que as pessoas ali vissem e aprendessem a não fazer o mesmo, mas parece que a coisa não surtiu tanto efeito. Então é uma das questões, ela é um pouco uma personagem um tanto que pessimista nesse sentido, embora amante do fotojornalismo, de maneira que está em uma guerra civil justamente pela hiperpolarização, em que todos estão lutando contra todos. Claro que dá para ver de sobressalto uma polarização mais específica entre dois grupos, o grupo do atual presidente lá no filme, e o outro é um grande grupo que está revoltado com tudo aquilo. Pois bem, é um filme que eu achei com cenas muito bonitas, tem alguns episódios sim, que mostram um pouco mais do terror da guerra, alguns conflitos, mas o estilo do filme lhe causa um tanto que de reflexão. É uma reflexão que nos leva, de fato, a ver e a pensar a jornada de jornalistas que cruzam o país entre grupos rebeldes e oposições, e eles cruzam esse país se protegendo, inclusive, desses efeitos. Mas tem ainda um último ponto. É um filme que faz uma crítica também a uma certa indiferença. Uma crítica, talvez, não vou dizer exatamente, talvez seja melhor dizer, coloca em questão uma certa indiferença, porque em alguns momentos se fala ali de
uma cidade que as pessoas estão indiferentes à guerra e vivem como se fosse uma vida comum. E fala também dos pais de alguns dos personagens que estão em suas fazendas, considerando como se a guerra não estivesse acontecendo. Então, toca um pouco nessa questão da indiferença. E eu, particularmente, ficou muito, para mim, claro, algo que é uma das jornalistas ali que está iniciando a jornada, que se reluta em colocá-la na jornada, que é uma iniciante que usa o seu celular para poder visualizar fotos. As fotos que ela tirou da sua máquina profissional, ela consegue revelar essas fotos ali no meio do caminho e visualiza pelo celular para ver melhor. Claro que essa cena diz muito, inclusive. Ali é antes dela se tornar exatamente uma profissional madura ou nesse caminho do amadurecimento. Então talvez faça uma crítica de como é que nós usamos as nossas câmeras de celulares para registrar o horror do conflito ou desse conflito que a gente está fazendo parte dele. Pois então, eu recomendo fortemente o filme se você não quer assistir a um filme de guerra, mas a um filme que lhe faz pensar, um filme com a sonografia maravilhosa, com fotografias também maravilhosas. No entanto, não é um filme de guerra, é um filme para lhe fazer pensar. E é um filme para fazer a gente pensar porque nós estamos vivendo o cenário da hiperpolarização. E nós que estudamos a polarização, a polêmica, nós sabemos que uma das fases para uma guerra civil, inclusive, é essa polarização, o polemicismo, eu poderia chamar assim, e nós estamos vivendo isso, inclusive os Estados Unidos, considerada a maior democracia do mundo, vive isso também. Então eu acho que esse filme vem a calhar nesse sentido, ainda mais que este ano lá nos Estados Unidos é ano também eleitoral. Então as forças viscerais se afloram. Inclusive há uma cena em que atiradores e os fotógrafos param porque são interceptados por tiros e se pergunta em que medida, o que é que está acontecendo, quem é que está de qual lado. E eles são forçados a entender que na verdade os atiradores só estão atirando, que são do exército, contra pessoas que estão atirando contra eles. Então não existe lado, a luta de todos contra todos, o que é muito interessante. Um último aspecto é que me parece que o filme também ele dialoga muito com a natureza. E ao dialogar com a natureza, é muito interessante a gente ver também de como talvez essa questão do diálogo com a natureza seja um reflexo, inclusive, para falar desse conflito pelo conflito, o homem, lobo do homem, no sentido de a gente perceber como é que esse estado natural do homem, ele por vezes leva a grandes conflitos. Então acho que é isso, eu acho que o filme vale muito a pena, mas se você está procurando um filme de guerra, você vai fazer como duas pessoas que estavam à minha frente, antes de terminar o filme, saíram, porque acredito que estavam um pouco incomodados com isso. Mas é belíssimo, é um filme que merece prêmios, é um filme que merece sim ser assistido, vale muito o ingresso. Então, se você está com vontade de assistir a um filme assim, eu acho que vale muito a pena. Inclusive, depois eu vou reassisti-lo.